Fala pessoal, bom dia. Vim aqui, fiquei devendo esse vídeo. Vim aqui gravar um vídeo sobre as impressões que eu tive do Reino Unido, né? Falar um pouco de Londres, vou falar da Inglaterra, do País de Gales, da Escócia. E vamos começar pelas passagens, né? A passagem a gente pegou saindo de Recife para Lisboa pela TAP. Lisboa fez uma conexão para Londres, no aeroporto de Heathrow. Então, vamos lá. A passagem, elas estão variando entre 4.500 e 7.500. Vai depender da época que você comprar, o tipo de passagem, promoção, a data também conta muito. Mas é isso aí, pessoal. Os valores e as passagens, o voo é bom, tá? A gente vai num avião maior até Lisboa e de Lisboa pega um avião menor até o aeroporto de Londres. É um aeroporto enorme, tá? Em Londres. E você vai precisar pegar lá o expresso da linha Elizabeth, que não paga, para você andar entre os terminais, né? A gente desce no terminal 2 e precisou ir para o terminal 4. Dentro do aeroporto tem hotel. A gente dormiu num hotel lá para no outro dia de manhã pegar um trem para Newcastle, tá? Chegando lá, pessoal, em Londres, você vai para imigração. Eu não tive maiores problemas na imigração, porque eu falei que estava indo visitar meu filho. Perguntaram apenas quando a gente deixava o país e perguntaram se a gente estava a férias ou a trabalho. Aí eu falei que estava lá para visitar meu filho, que era residente permanente, e eles carimbaram e a gente entrou. Eu tive mais dificuldade de entrar no Brasil na volta do que entrar em Londres. Eu fui mais bem recebido lá, por incrível que pareça. O que é que eu recomendo? Você levar, como eu levei, né, impresso, porque seu celular pode acontecer alguma coisa, então você leva impresso hotéis, que você vai se hospedar com endereço, datas. Você leva passagem de ida e volta comprada para mostrar, e saldos, limite de cartão de crédito e saldo na conta que você tem na moeda local. Isso aí já evita muita coisa, apesar que você faz tipo um pré-check-in, né, que fica já lá registrado tudo eletronicamente na imigração, ele já sabe muita coisa sobre você quando você chega lá. E assim, viajando sozinho, talvez você receba mais perguntas, viajando em família, geralmente são poucas perguntas. Então a gente não teve muita dificuldade na imigração. Hospedagem. Pessoal, hospedagem, a gente alugou apartamento, tá? Eu aluguei apartamento em Newcastle e aluguei apartamento no País de Gales, também fiquei hospedado no País de Gales para conhecer toda a região. E aluguei apartamento em Londres também. Então, Londres é muito caro, o metro quadrado é muito caro. A gente pegou uma região muito bem localizada para ficar perto das atrações, que é ali na Avenida Inverness, que é uma região só de hotéis e restaurantes e apartamentos. Um apartamento muito pequeno, pouco conforto, a gente ficou poucos dias também em Londres, mas os apartamentos no interior ficaram muito mais baratos, né? A diária vai ser em Londres uma média de R$ 900 a diária, e no interior vai ficar entre 350 e 400 reais a diária. No interior foi muito mais barato, muito mais confortável, apartamentos grandes, estruturados, totalmente estruturados. Você consegue fazer feira. Vou falar ainda dos supermercados, como é que funciona. Mas a hospedagem é isso aí, pessoal. É caro em Londres, mais barato no interior. E você tem que ir preparado para isso aí, certo? Você encontra no Booking.com e no Airbnb várias opções. Questão da segurança, pessoal. Isso aí vai depender da cidade, tá? O Reino Unido é muito seguro, comparado com o Brasil, então nem se fala. A taxa de criminalidade lá é bem baixa. Você vai ter alguns furtos em pickpockets em Londres. A gente não viu nada. Eu até tive muito cuidado no meu celular, né? Porque eles estão praticando um furto lá que passa de bike elétrica, de moto, e arrebata o celular da mão. Foram 160 mil casos de janeiro para cá, e só acho que 150 pessoas foram processadas. Então, Londres tem um problema, é uma metrópole, né? Uma cidade gigante, e você precisa ter um pouco mais de cuidado, assim. Agora, para a gente brasileiro, que vive numa guerra urbana, para a gente é brincadeira de criança, né? Até os caras que eu desconfiava que estavam querendo assaltar, assim, ele dava muito sinal, eu dava risada.
sabe? Como eu falei para minha mãe, a pessoa mais perigosa aqui sou eu. Então, muito seguro. Agora, claro, você não vai deixar as coisas dentro do carro, né? Suas malas tudo dentro do carro, dando vacilo, até porque os carros lá tem um fumê, ou não tem fumê, vai bem fraquinho. Então, a gente não deu mole, mas assim, muito seguro. O interior é absurdamente seguro. Você vê criança de noite no meio da rua, mulher de madrugada, pegando ônibus sozinha numa rua escura, é muito seguro. Serviços. Então, pessoal, a questão dos serviços lá é muito tranquilo. Metrô, trem, ônibus, transporte no geral, alugar carro, é muito tranquilo, muito fácil e todo mundo informa. Você pede informação sobre um trem, sobre uma plataforma. Claro, a gente fala inglês, né? Vou falar sobre o idioma ainda, mas é muito tranquilo. Eles ajudam muito e tem muita placa, muita indicação, muita instrução, muita informação, setas. É bem tranquilo esse lance dos serviços, tá, pessoal? Achei mais fácil que na Itália, que em Portugal, que na Espanha. A questão do idioma, pessoal, eu estudei inglês americano, né, a vida toda, estudei no IASG, e também sou autodidata, e o inglês britânico, eles não se entendem entre eles. Uma pessoa de Newcastle pega uma pessoa de Liverpool, é um sotaque totalmente diferente. É difícil entender o inglês na Escócia. E no país de Gales eles falam galês também, né? Inclusive sinalização de trânsito. Então eu dirigi lá e é bem complicado, assim, mas dá para entender, eles fazem um esforço, alguns, né? Alguns também não têm paciência, mas dá para desenrolar o inglês tranquilamente. Questão do carro, pessoal, eu aluguei um carro lá, fiquei quase 3 semanas de carro. É muito difícil dirigir, você é do lado direito aqui e tem espaço de carro para cá, é difícil se manter na pista. Eu dei umas encostadas no meu fio. Algumas ruas lá bem rurais eu peguei onde só passavam 2 carros e era mato de um lado e do outro, sem acostamento, era muito difícil dirigir. Tem limite de velocidade em todo canto, tem radar, e aí você tenta se manter no limite, mas quem é local sabe os locais do radar, então quer correr muito, fica pressionando você atrás. Não é fácil, não é fácil dirigir. Na autoestrada o pessoal corre muito. Eu vi muitos acidentes, muita obra na pista. Tinha bastante engarrafamento também. Dirigir nas grandes cidades como Liverpool, Manchester, como Newcastle, não é fácil. Não é fácil dirigir lá. A mão inglesa é tudo diferente, os roundabouts, que são as giratórias, você gira no sentido horário, não é nada fácil. As placas de trânsito são diferentes e também são em inglês, né? Você tem os postos para abastecer, é igual nos Estados Unidos, tem as plazas, você sai, aí vai no posto, aí tem tudo, tem shopping, tem comida, tem restaurante, tem banheiro. É muito legal, mas é muito difícil, não é fácil dirigir. A questão do trem, passagem de trem, como na Europa toda, é muito caro. Transporte de trem é bastante caro. A gasolina lá, você mesmo abastece o carro, entra e paga, não demora nem 2 minutos. E a gasolina era uma média de uns 40 libras, 50 libras para encher o tanque do carro que eu estava, que era um SUV da Renault, um carro bastante bom. E é isso, pessoal. Não é fácil dirigir lá. Alugar carro foi um grande desafio para mim. Tá? Não foi tão caro. Eu paguei praticamente, quase 20 dias de carro, saiu 600 libras. Então, foi muito mais barato. Por exemplo, uma passagem de volta, eu, a mulher e 2 meninos, para Edimburgo, saiu mais de 200 libras. Quer dizer, 1/3 do valor do total do carro, né? E essas 600 libras é porque eu fiz o seguro mais top do carro, que cobria tudo, assim, se eu batesse, eles iam me entregar outro carro e levava esse carro. Então, eu fiz esse seguro porque eu fiquei realmente cabreiro de dirigir lá. Vamos falar agora do povo, né? A Inglaterra é muito cultural, tá, pessoal? Totalmente multicultural. Tem muito indiano, tem paquistanês, tem muito árabe. Então, você vai encontrar gente de todas as etnias lá. Tem muito chinês, tem muito oriental no geral, principalmente estudando lá. Então, é um lugar multicultural. Você tem locais que você quase não procura britânicos e não vê. O povo muito acolhedor, muito solícito, muito educado. Tudo que você pergunta que precisa, eles são muito solícitos. Você é muito bem atendido nos locais. Porém, o inglês ele vai de 0 a 100 muito rápido. Do jeito que ele é muito cortês, ele pode mandar você para aquele lugar rapidamente também. Eles são muito apressados, a vida é um pouco corrida lá.
Dizem que a Inglaterra é os Estados Unidos da Europa, né? Então eles são corridos no supermercado, nas filas, no trânsito. Eles são apressados, têm pouca paciência, mas eles são muito corteses. São corteses no trânsito ao mesmo tempo que xingam e buzinam. Então, mas é um povo bom. Eu achei assim um povo bom, bacana. Como achei bacana o povo italiano, o povo português, o povo espanhol. Eu tive essa sorte de ser muito bem tratado na Europa em 95% dos casos. A comida, a alimentação, pessoal, lá não é tão barata, tá? Comer em restaurante é caro até pro inglês, isso eu escutei da boca dos ingleses, tá? Uma refeição num restaurante simples, com 4 pessoas, você vai gastar ali mais ou menos umas 50 libras. Se prepare aí, converta, multiplique por 7,21. A gente fez muita feira lá, a gente cozinhou bastante, só que quando a gente ia turistar, a gente não tinha como voltar para casa para almoçar. Então, às vezes, a gente ia só jantar em casa, ou tomava café todo dia em casa e jantava em casa, mas a gente geralmente almoçava na rua. Não é barato. Você ir numa cafeteria como a Costa, que não é uma cafeteria cara, mais barato que Starbucks, 4 pessoas, você gastava 25 libras, 30 libras. Converte aí, 37, 21, R$ 220 você gastava para tomar um café, 2 bebidinhas e 4 muffins, entendeu? Não é barato comer lá. Vá preparado. Aquela regra dos 100 euros por dia, se você tiver em família, não vale para 100 libras por dia. Acho que acaba saindo mais quando soma tudo. Então, faça as contas antes de viajar. Viaje com dinheiro para voltar folgado. É uma viagem cara, não é uma viagem barata. Supermercado, muito bom, cara. Vende de tudo, poder de compra. Eu estava até vendo um molho de tomate da Barilla que custa R$ 40 aqui no Brasil. Lá era 2 libras, né? Eu sei que tem diversos fatores envolvidos, mas, cara, poder de compra... Putz, a gente compra um pão de caixa aqui bom por R$ 11. Eu pagava 70 centavos, 70 pennies no pão de caixa bom, assim. Cara, é maravilhoso. O supermercado é muito bom. Tem muita comida congelada, comida pronta. Você consegue engordar bastante lá se você quiser, mas também tem muita comida natural, velho. Muito, muito bom, muito bom. Adoro o supermercado quando eu viajo. A gente fazia feira todo dia. Atrações, pessoal. As atrações, principalmente em Londres, tem muitos museus. O Museu de História Natural, o Museu da Guerra, o Museu Britânico, British Museum, cara, entrada franca, você faz doação se quiser, e assim, as igrejas, cara, da Inglaterra, as catedrais, com 1000 anos de história, os museus, os parques, as praias, os castelos, bicho, é a viagem, viu? Vale muito a pena. O clima, pessoal, o verão inglês tem uma máxima de 18 graus. Tem dia que faz 21, faz sol, mas a média ali ficou batendo 15 graus ali no norte, né, do país. Muito frio, velho. Mínima de 11, tem dia que bateu 9. Leve casaco e leve casaco pesado. Leve um casaco fino, mais tranquilo, um corta-vento, e leve um casaco pesado, velho. Faz frio. Chuva a gente pegou pouquíssima chuva, uma chuva fininha, passageira. Mas eu levei guarda-chuva, né? Aquele guarda-chuvazinho pequenininho, choveu umas 2, 3 vezes no máximo. Esses dias todos a gente ficou um mês. O que mais? As leis, pessoal, leis, multas e câmeras. Então lá tem lei, viu? A polícia não usa nem arma, só algema. Lá tem lei de verdade, você é multado. Tem câmera em todo canto, tem reconhecimento facial. E tipo, por exemplo, no metrô... tem um número que você liga para comunicar comportamentos irregulares. O cara entrou no metrô e se deitou nos bancos do metrô, ao invés de sentar ocupando vários locais. Na outra parada, já entraram os agentes e já pegaram ele e retiraram do metrô. Então é muito bem vigiado, tem câmera em todo canto. E foi uma coisa que eu vi, você não vê vigia, guarda, segurança em lugar nenhum. Você só vê câmeras, mas os caras aparecem. E a multa é pesada, por exemplo, se você impedir o fechamento de portas no metrô é 1000 libras, você ainda é processado. Se você entrar no metrô e não comprar o ticket, é 100 libras. No trem é a mesma coisa. E aí no trem tem o fiscal do trem, né, que na Itália é o capotreno, ele passa realmente fiscalizando as passagens. E no metrô não vi ninguém, mas com certeza você está sendo vigiado, velho. Então não vacile, compre sua passagem. Tem gente que entra sem pagar, tem. Mas tem lei, viu? O país tem lei, não é bagunça.
muita gente quer ir para lá bagunçar. Aí eu perguntei da questão dos imigrantes ilegais que cometem crimes e eles me disseram que às vezes o cara não tem nem passaporte, velho. Não tem nem para onde enviar o cara. E ele acaba não ficando preso e ele faz as bobagens e volta para a rua. Então a questão imigratória lá é uma questão complexa. Os britânicos estão indo para a rua protestar contra isso. Mas o que eu vi lá é que o imigrante, ele faz o país funcionar, pô. Quem constrói estrada, quem pilota os ônibus, quem comanda o trabalho braçal, principalmente, cara, é o imigrante, velho. Quem vasculha tua mochila quando tu vai entrar no estádio de futebol, restaurante, supermercado, você só vê imigrante, velho, trabalhando. Então, a imigração legal, né? Meu filho é um imigrante lá, é um imigrante legal, é quem move o país, bicho. Agora a questão da imigração ilegal, ela precisa ver isso aí, sabe? Muito cara em idade militar, muita gente mal intencionada, muita gente que não quer se adaptar à cultura do país, mas quer impor a sua cultura, sabe? Acima da cultura vigente. E eu acho que os britânicos, eles precisam acordar para isso aí, sabe? E o que eu vejo lá também é uma questão que eu não quero entrar muito aqui nesse vídeo, para não me alongar, mas enquanto o britânico ele cria um cachorro, o imigrante ele tem 5, 6, 7 filhos. Então, complicado, viu? Vai chegar uma hora que eles vão ficar que nem o Brasil, assim, velho, miscigenados, ou eles vão perder o país deles. Eles vão se tornar estrangeiros dentro do próprio país, minoria, né? Já já os cargos públicos já vão ser ocupados pelos imigrantes e, bom, enfim, eu não tenho muito embasamento profundo para debater isso aí. Eu queria falar mais para vocês sobre as minhas impressões sobre o país, né? É um país maravilhoso, formado ali, né, pelo País de Gales, Inglaterra e a Escócia. É um lugar que me surpreendeu, certo? Me surpreendeu, pretendo voltar, claro, meu filho mora lá, né? Pretendo voltar, mas assim, para mim sai muito mais barato eu ir para outro país e o meu filho ir para lá. E a gente curtir as férias em outro país, assim, questão de alimentação, tudo, mas eu estava até olhando Portugal tá bem caro nesse período de férias, sair tão caro quanto ficar na Inglaterra, mas a alimentação sai mais barato, transporte sai mais barato. Mas um que me surpreendeu também foi a Itália. O sul da Itália está muito barato de se hospedar e comer, no geral está muito barato, e o sul da Itália é maravilhoso. Mas enfim, vale muito a pena conhecer o Reino Unido. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O vídeo ficou muito longo. E só quem tiver interesse mesmo em conhecer, tiver paciência de assistir, que vai ver aí os pontos que eu toquei. Valeu!